Irmãos, vamos lá, nossa meditação. Eu fiquei assim muito impressionado, porque a gente não combinou nada, eu só me deram o tema falando, olha, é um culto de gratidão a Deus por bebês. E eu, então, no dia que o Silas me falou, eu falei, Silas, já me veio um texto na cabeça aqui e já veio 3 pontos assim, é coisa de Deus. Porque a gente sabe que nem sempre isso acontece, a gente tem que quebrar a cabeça em cima de alguns livros. E me veio o texto, me veio a divisão da mensagem. E eu preparei, escrevi, o hino que eu cito na mensagem foi o hino que vocês cantaram aqui hoje, o 366, Joias Preciosas, e outros momentos do culto que se reportaram para a nossa história de hoje, para o nosso contexto. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu tenho feito um exercício com a minha igreja, meus amados irmãos, porque isso que está aqui para nós é muito fácil. A gente fala, vamos ler lá em 1 de Samuel, capítulo 1, e aí o cara lá da mídia é rápido para digitar, em menos de 1 minuto, ele já abriu a Bíblia para você. E aí você desacostumou de abrir a Bíblia, e você fica procurando 1 Samuel lá no Novo Testamento. Então, está no Antigo Testamento. E aí eu comecei a doutrinar o meu povo lá, dizendo o seguinte, tragam Bíblias. E um dia, propositalmente, eu não deixei projetar o texto. Descobri que tinha muita gente com Bíblia virtual no celular. Eu falei, eu quero ouvir barulho de Bíblia funcionando na igreja. Hoje, quando eu falo assim, Ageu, às vezes teve um dia que levamos assim quase uns 5 minutos para o povo achar. Quando o último achou, é que nós lemos o texto. Então, 1 de Samuel, capítulo 1, vem comigo nessa história. Eu quero falar hoje a respeito de pais e filhos. Olhando para a história de Ana e Samuel. Nós vamos ler alguns versículos salteados no texto. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. A palavra fale ao nosso coração, nos edifique para a glória do teu nome. Que não seja o muito falar que venha trazer crescimento, mas a ação do teu Espírito Santo sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Versículo de número 10. 10 e 11 diz assim: Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo ao Senhor, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Esse não passará navalha é que Samuel ele teria os seus cabelos poupados, porque era parte de um voto de consagração. Não passar navalha na cabeça era parte de um voto chamado voto de Nazireu. Não era ele completo, mas era parte dele que Ana estava aqui fazendo na sua oração. Veja comigo agora verso de número 17. Ana, depois de orar, versículo 17. Então lhe respondeu Eli, que era o sacerdote, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Versículo 27, ainda do capítulo 1, 27 e 28. Diz assim, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Ainda, último versículo no capítulo de número 2, versículo de número 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Queridos, o relacionamento de paternidade, filiação, sofreu muitas alterações,
muitas mudanças das décadas dos nossos pais para cá. No passado, não muito distante, os filhos eram coroas do relacionamento. Os casais se casavam pensando em imediatamente ter filhos, muitos filhos. Algumas famílias, até nos dias de hoje, quando se reúnem, não precisa chamar nem os primos, os parentes mais distantes, porque só pai, filhos, os netos, os sobrinhos, já formam uma grande família. Só que essas coisas começaram a mudar de um tempo para cá. Os nossos antepassados viam nos filhos uma espécie de para o relacionamento. Quantos aqui são irmãos com mais de 3? Deixa eu ver, quantos de vocês? Irmãos com mais de 3. Vou arriscar. Alguém aqui tem aí a família com 10 filhos aí, os pais tiveram 10 filhos? Opa, tem lá, 10 filhos, 10 ou mais? 13. Quantos filhos vocês têm hoje? 2. Vocês estão negando 11 aí na tradição familiar, hein? Ainda dá tempo, hein? Foi caindo. 13, 5, 3, 2, 1, nenhum. Tem casais que já se casam dizendo, não queremos filho, vamos viver um para o outro. E essa tem sido uma realidade nos nossos dias. Os filhos, por sua vez, naquele tempo, lá do passado, eles viam nos seus pais um referencial. Os pais eram o porto seguro, o lugar de segurança. Criava-se automaticamente um elo de respeito, pais, filhos. Bastava o pai, você quer ver que tem gente aqui que vai lembrar disso. Quando chegava alguém na sua casa que você nem sabia quem era, em conversa com o seu pai, o que o seu pai falava para você fazer? Tomar benção. É ou não é? Quem teve essa experiência de tomar benção para um desconhecido? Eu vou levantar minha mão porque o meu avô me fazia fazer isso. Meu avô era dono de serraria, foi caminhoneiro muito tempo, e quando chegava, às vezes, um motorista de caminhão junto com ele, e eu me lembro de um em específico, que era o Vitório, ele chegava, e quando a gente chegava perto, ele falava assim, toma benção. Benção, avô, Deus te abençoe. Toma benção. Benção. Aí o meu avô falava, é o Vitório. Benção, seu Vitório. E o Vitório abençoava a gente. Se o pai estivesse conversando com alguém, ele fizesse assim, você sumia, que você percebia que o clima para você ficou pesado. Naqueles dias, o respeito era algo que bastava um olhar que você já se tremia todo. Eu me lembro uma vez, deixa eu contar particularmente essa história para você. Meu pai, pastor da primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares. Uma igreja centenária. Uma das maiores igrejas em Valadares naquela época. Nós recebemos na nossa igreja, eu acho que é o Christopher Heer, que foi o primeiro super-homem que fez. Ele, cristão, presbiteriano, veio dos Estados Unidos a convite de um juiz da cidade, e ele esteve na nossa igreja. Todo mundo queria ver o super-homem, a igreja ficou assim de gente. Isso na década de 78, 79, eu tinha meus 8, 9 anos de idade. E então, a igreja no domingo de manhã, cheio de gente, muitas famílias não crentes visitando a igreja por causa do super-homem que estava lá. E eu me lembro que uma mulher, devia ser esposa de um juiz, porque ela se destacou, ela estava vestindo um vestido, eu me lembro perfeitamente, porque isso me custou alguma coisa depois. Ela vestia um vestido claro, verdinho claro, e usava um chapéu de palhinha, que vocês mulheres sabem muito bem como que é isso, aquele chapelão de domingo de manhã, muito bem vestida,
E eu fui para a porta com o meu pai, cumprimentar os visitantes que estavam saindo do lado do Superman. Eu estava me sentindo assim, poxa vida, é ele, será que ele vai voar depois aqui para a gente ver? Não sabia que isso era um produto do cinema. E aquela mulher veio, e ela então, falando inglês fluentemente, ela cumprimenta o moço na língua original, no inglês, e eu do lado olho para ela e digo, olha a audácia da pilombeta. Quem se lembra disso, gente? Pilombeta. Quem é que falava isso? O Didi, dos Trapalhões. Quando eu falo, numa altura considerável, olha a audácia da pilombeta, o meu pai já dá aquela olhada, pega com a sua mão e me joga para trás, me tira de cena. Eu falei assim, lascou. Isso não vai dar certo. Chegando em casa, antes do almoço, ele, precisamos conversar. Quem é pilombeta? Onde você aprendeu isso? Eu falei, com o Didi. Quem é o Didi? De quem que ele é filho? Não, pai, é o Didi dos Trapalhões. Ah, foi na televisão? 30 dias sem botar os olhos na televisão. Os seus irmãos vão assistir, você não. A casa não será privada por causa de você. O que meu pai fez? Eu pensei, vai esquecer. Ele arrancou a televisão da sala, colocou no quarto dele, colocou o momento em que a família ia ver um programa de televisão, todo mundo deitado na cama. Aí pensou que eu ia ficar no quarto? Não, ele pegava uma cadeira, colocava na porta do quarto, se assenta aqui, você vai ouvir, mas você não vai ver. A turma ria, e eu ria deles, porque eu não podia ver. E aquilo para mim foi uma dura lição, porque eu estava sendo, de alguma forma, deixando com que as coisas de fora me fizesse desrespeitar os meus pais. Nos dias de hoje, a educação que recebemos seria considerado por essa geração de uma educação tirana, déspota, alguém que exerce o poderio sobre o outro pela força. E por isso, irmãos, falar sobre pais e filhos hoje é muito importante. Eu não estou aqui para exortar ninguém, mas para a gente conversar, bater um papo sobre a questão da educação. Olhamos, em primeiro lugar, para a questão que envolve a nossa história. Ana era estéril, não podia ter filhos. Penina, esposa também de Eucana, Eucana tinha 2 esposas. É bom só deixar claro que naquela época era tolerável esse tipo de coisa, porque era algo que poderia ser feito no reino de Israel. E Eucana, vez por outra, uma vez por ano, com certeza, ia até Jerusalém, oferecer sacrifício, apresentar-se diante do sacerdote, que era costume de Israel fazer isso, pelo menos uma vez por ano, e quando a família tinha posse, em todas as festas realizadas por Israel. E Penina caçoava de Ana, dizia para ela, ô terra seca, você não tem filhos, eu tenho. Você não gerou no seu ventre, eu gerei mais de um. E aquilo machucava o coração de Ana, a ponto dela se sentir tremendamente amargurada e desprezada. Entendendo todo esse contexto, Ana era bem tratada pelo seu esposo Eucana. E Ana resolve, então, apresentar a sua queixa diante do Senhor. E ela diz a Deus, olha, se o Senhor me conceder um filho, eu vou devolvê-lo ao Senhor, para que ele viva exclusivamente até o seu último dia, conforme nós lemos aqui, olha só no versículo 27 que você leu junto comigo aí, ele será devolvido ao Senhor por todos os dias em que viver. Ou seja, mesmo depois da idade de criança, mesmo quando atingisse a maioridade, Samuel estava totalmente dedicado ao Senhor por sua mãe. E Ana então tem a sua oração respondida. Ela recebe esse presente de Deus. Em primeiro lugar, eu quero conversar com você, que nós precisamos ter a visão de que nossos filhos são heranças do Senhor. Nós vimos aqui 3 famílias, os seus bebezinhos, são presentes que Deus te confiou.
você que já tem os seus filhos maiores, são presentes que Deus te confiou. Ana pede a Deus um filho. Ela sabia da sua condição física, sabia que a sua rival tirava proveito dessa situação, sabia que o seu esposo reconhecia a sua fragilidade, porque ele chega a dizer para ela, e ele tenta confortar o coração de Ana, dizendo: olha, quando nós viajamos, eu dou uma porção para Penina e para os meus meninos, meus filhos com Penina, mas para você eu dou porção dobrada, você recebe mais do que eles. E ela triste, ele dizia: Ana, eu sou para você mais do que 10 filhos. E ela dizia: você não entende, eu preciso experimentar um filho. E ela ora ao Senhor, ela pede ao Senhor, pois ela reconhece que somente Deus tem poder para presentear-nos com filhos. Não há outra forma de nós entendermos isso. Talvez você diga: mas olha, pastor, eu posso adotar. Amém, mas é uma escolha. Você decidiu adotar e amar. Mas eu estou dizendo que filhos gerados são filhos que só podem ser dados pelo Senhor, e é exatamente isso que eu e você precisamos enxergar. Os nossos filhos são heranças do Senhor. Diz o salmista no Salmo 127, versículo 3, que os nossos filhos são tesouros preciosos que Deus entregou para cada um de nós. E a pergunta, meus amados, é que os nossos filhos precisam ser vistos como esses presentes de Deus. Salmo 127:3, ele diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Nós precisamos entender que, se são presentes que são dados a nós pelo Senhor, nós devemos cuidar dessa herança com zelo. Nós devemos olhar para os nossos filhos e tratá-los, aqui o hino, como joias preciosas. Vou fazer uma pergunta para você. Você ama seu filho? Você que é pai? Você que é mãe? Você ama seu filho? Eu creio que a sua resposta vai ser: sim, eu amo o meu filho. Você já disse para ele isso? Filho, olha, eu te amo. Agora, não basta apenas dizer que ama. Eu digo, eu amo o meu filho, um rapaz de 15 anos. Quando manda um WhatsApp para ele, fala: filho, não se esquece que o pai te ama. A gente precisa fazer isso não apenas em atitudes, porque eu posso dizer para uma situação, e a gente até canta, que nós amamos a Deus, que nós amamos o nosso irmão. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. E às vezes nem a gente faz isso. A gente fala que ama, mas a gente não demonstra. E o desafio hoje é justamente demonstrar esse amor que é verbalizado na nossa boca em atitudes. Muitos pais nos nossos dias negam afeto aos seus filhos, negam carinho e atenção por desconhecerem esta preciosidade que nos foi dada pelo Senhor. Foi Deus que nos deu filhos. Precisamos cuidar destas joias preciosas. Quem não celebra com o seu filho está perdendo uma grande oportunidade. Então, pais que, por não terem recebido, eu conheço uma senhora que ela disse: meu pai me tratava mal, eu não consigo ser carinhosa. Falei: deixa o Pai Celestial cuidar de você então. Porque no dia que o amor de Deus nos envolver, nós vamos ver que é possível amar até aqueles que nos maltrataram. Existem pessoas, pais, que não celebram as pequenas vitórias com os filhos. O menino chega todo empolgado, a menina chega e fala: pai, eu tirei 9,8 na prova. Não fez mais do que sua obrigação, você está aí para estudar. Poxa, celebra com ele. Que legal, poxa, vai ser o melhor da sala, valeu o esforço, e é procurar
celebrar as pequenas vitórias. Há pais que não incentivam os seus filhos por causa de uma derrota. Vou contar uma história ocorrida numa família. O menino ia fazer o vestibular para medicina, primeiro vestibular da vida. Hoje tem muito cursinho simulado, mas naquele tempo não tinha. E ele ia fazer então o primeiro vestibular, justamente medicina, difícil. E ele então vai, se prepara, estuda cursinhos que pegaram a manha de como que poderia cair na prova, e ele vai fazer. E enquanto ele se deslocou da sua cidade até a cidade onde seria dado o vestibular. Então o seu pai prepara uma festa. O pai tinha tanta convicção que ele ia passar, que o pai chamou os amigos e falou assim: o Marcelo daqui a pouco vai chegar, e eu tenho certeza que ele vai passar nesse vestibular, e tal. E aí, dado o dia de buscar o resultado, o Marcelo sai para buscar esse resultado. O pai arruma toda uma festa, coloca uma faixa na entrada da rua que dizia: bem-vindo, meu filho, nós confiamos na sua sabedoria, e preparou todo. O menino, quando chega em casa, tudo cheio de balão, bonito, igual está aqui agora, e ele entra cabisbaixo e diz: pai, eu não passei. Salgados, refrigerante, os amigos. E o pai olha e diz assim: você não fez o quê? Não passei. Mas é por isso que nós reunimos aqui. Sabíamos que ia ser difícil a sua primeira ida ao vestibular, e por você não ter passado, nós vamos celebrar a sua primeira derrota, entre as muitas que ainda virão no caminhar da sua vida. Mas ergue a cabeça que você está novo, e no próximo você passa. Hoje o Marcelo é um médico. Seu menino derrotou, perdeu em alguma coisa, você não presta para nada. Você não consegue ganhar um negócio tão fácil. Você não conseguiu vencer uma dificuldade. Você não vai ser ninguém na vida. Quantas vezes você, pai, desmotivou o seu filho a tentar de novo? Você não entendeu que ele é uma herança preciosa do Senhor. Tem pais que elogiam os filhos dos outros. Nossa, os filhos da fulana de tal. Mãe, quem já ouviu isso aqui, hein? Vocês já ouviram isso? Será que é só eu que já ouvi? Levante sua mão para eu não ficar sozinho aqui. Filho da fulana de tal, que é uma maravilha, viu? Nossa, que menino educado. Que coisa maravilhosa. Os filhos da Beltrana. Olha, esse menino é um anjo. Lá de casa é uma peste. Nunca faça isso. Nunca faça. Os de casa são os que vão chorar no dia da sua morte. Os de casa é que vão celebrar a sua alegria e vão estar presentes com você no dia da sua tristeza. Para de elogiar os outros, comece a elogiar o seu filho, sua filha. Dá uma palavra de ânimo. É de bebezinho agora que começa. Esse menino, pelo amor de Deus, nada para a cabeça desse menino, não para de chorar. Procura saber, ele não sabe falar. Se ele soubesse falar: pessoal, eu estou chorando porque eu estou de xixi. Eu estou chorando porque minha barriga está doendo. Eu estou chorando porque eu quero comer mais, você já travou a minha comida. Pode ser que aconteça. Meus amados, quando nós entendermos o privilégio de ter uma herança, que foi o Deus que nos deu, nós vamos zelar por essa herança com cuidado. Aquilo que nós vamos falar faz toda a diferença. Nós estamos transmitindo esse culto, Silas? Tá? Não vou te dizer nomes, mas eu tenho um parente meu, que quando meu avô, como já disse, caminhoneiro, foi, por muito tempo, ele lutou com muita dificuldade. Naquela década lá de 40, 50, quando o pai ia comprar roupa para o filho, não ia na Renner, nas lojas Riachuelo comprar, não. Sabe onde comprava roupa para criança? No armazém que vendia pano. Chegava e falava assim: me dê 3 peças de pano. Levava para a mulher em casa e falava assim: costura vestido para as meninas. Se era um vestido xadrez, tinha 3 filhas, eram 3 vestidos xadrez e exatamente iguais. E as mais velhas falavam assim para a mais nova: nossa, você está tão jeca. E ela estava exatamente igual. Mesma roupa, mesmo vestido.
Nossa, você está jeca demais, você está fora de moda. E sempre ouviu isso, você é jeca. Jeca lá em Minas, gente, é alguém que anda fora da moda, tá? É alguém que usa as roupas nada a ver. Também essa moda de hoje tem nada a ver também. Então, mas essa criaturinha foi só ouvindo, você é jeca, você não sabe se vestir, você não sabe se vestir, você não sabe se vestir. E hoje, quando ela sai totalmente fora da moda, totalmente fora do contexto. Parece uma árvore de Natal, cheio de cor para tudo quanto é lado. Então, gente, deixa eu falar para você. Cuidado com o que você fala com o seu filho. Cuide dele como um precioso presente que Deus te deu. Eles precisam ser lapidados, precisam ser lustrados todos os dias. São preciosos mais do que bens materiais. Cuidar não significa simplesmente fazer tudo por eles. Nós temos vivido numa geração de filhos mimados. Difícil lidar com gente mimada. É tudo muito fácil. O que meu filho tem hoje eu não tive na minha infância. E nós, pais, temos um gravíssimo erro de achar que cuidar bem é só dizer sim para tudo que pedem. Irmãos, as havaianas não voam mais. E olha que a havaiana de mãe tem uma pontaria fora do comum. A sua havaiana na sua casa está voando ainda, filho? Sua mãe não é Nutella, não, é raiz. Isso aí, beleza. Beleza. Pois é, as havaianas não costumam voar mais. A gente, se falar isso, juizado de menor, está espancando o filho. Gente, deixa eu falar aqui, não bate, não é qualquer... A Bíblia me diz o seguinte: corrija o seu filho, não ofusque dele, não tire deles o quê? A vara. Correção, mas é com amor. Não é para descarregar o ódio, a raiva, o momento da tribulação em cima da criança. Ensina para ela. Uma criança uma vez falou o seguinte: eu apanhei, eu não sei por que eu apanhei. Eu falei: alguma coisa você fez, mas eu não sei, eu faço tanta coisa errada. Eu falei: acumulou. No dia que pegou já era, deu ruim. Hoje está fazendo 1 ano que eu perdi meu pai. Mas toda vez que meu pai ia me corrigir, ele me dava 40 minutos de sermão. E eu ficava doido para apanhar. Falei: bate logo, está querendo brincar. Era naquele negócio, corrige para eu vazar e voltar à vida normal. Ele sentava lá, filho, a palavra de Deus, ele abria a Bíblia e começava: olha, o versículo número tal diz assim, 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 e começava. E quando ele terminava, antes do amém tríplice, ele falava: agora eu vou te bater para você não se esquecer dessa conversa. E ele batia. Tomei minha última surra com 12 anos de idade. E ele falou assim: essa é a última surra que eu vou te dar. E eu falei: essa é a última surra que eu vou fazer você me dar. E graças a Deus eu não precisei mais. Com 14 anos eu estava trabalhando, irmãos. Não porque precisava em casa, mas porque eu queria ser homem. Eu não queria mais ser menino. Não queria mais apanhar pelas minhas travessuras. Mas meu pai me corrigia. Corrija o seu filho com amor. Aprenda a dizer os não pedagógicos para ele. Os nossos filhos precisam ser forjados, porque essa sociedade está estragando as crianças dos nossos dias. Esse mundo está oferecendo para os nossos filhos aquilo que nós estamos negando para eles dentro de casa: ensino. E você é responsável por isso. Então não negligencie a tarefa de ser um bom mordomo de Deus na educação dos seus filhos. Segundo lugar, nós precisamos entender que a responsabilidade nossa é dedicá-los ao Senhor. O filho é herança do Senhor, pertence a Ele. Ele nos dá o privilégio de tê-los. Mas nós precisamos, então, dedicá-lo ao Senhor. No caso de Ana, ela recebe de Deus o que pediu. Somente Deus poderia dá-la aquilo que ela faz na sua oração, o seu pedido. Mas ela não julgou ser dona da sua herança. Ela dedica o seu filho ao Senhor por todos os dias da sua vida. Samuel tornou-se uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento. É aquele que vai assumir o controle de Israel.
fazendo o papel de profeta, sacerdote e rei, um tipo de Cristo. E tudo isso porque a sua mãe decidiu dedicá-lo ao Senhor. Deu a ele o mais precioso. Resolveu que ele receberia aos pés do Senhor, na casa do Senhor, o ensino para o resto da sua vida. Um dos piores erros que eu e você podemos cometer como pais é negar aos nossos filhos o ensino da palavra. Sou de um tempo que todos na minha casa tinham que estar na escola bíblica dominical. Se eu fosse dormir no sábado 1 hora, 2 horas, 4 da manhã, e olha que naquela época não tinha videogame, igual nós temos hoje, não tinha internet, igual nós temos hoje, não importa a hora que eu fosse deitar, de manhã cedo, no domingo, meu pai entrava no meu quarto, juntamente no quarto do meu irmão, com 2 tampas de panela, e batendo uma na outra, bem de manhã, em vez de acordar com passarinhos e música, eu acordava ao som de um panelaço. Meu pai entrava batendo as tampas de panela e dizendo: vamos levantar, hoje é domingo, é o dia do Senhor. E nós íamos para a escola dominical. Por muitas vezes, eu fui contra a minha vontade, mas eu louvo a Deus que meu pai nunca desistiu de nos chamar para ir para a escola dominical. Ele sempre nos chamava. Raríssimas vezes em que ele falou: hoje você pode ficar. Então, meus amados, nós precisamos trazer os nossos filhos à casa de Deus. Eu aprendi a importância de vir à casa do Senhor. A igreja não pode ficar para depois. Se você ensinar ao seu menino hoje que a igreja não é importante, ele vai crescer entendendo que a igreja não é importante. E quando ele chegar à idade da razão, ele vai dizer: você nunca me ensinou a ir à casa de Deus. Você só me levava, mas você não me ensinou a importância da casa de Deus. Não é só trazer e jogar o menino na igreja, não. É dizer para ele o que é esse lugar aqui, o que ele está fazendo aqui, qual é o objetivo de nos reunirmos aqui, por que existe este lugar, qual a história deste lugar, por que você está trazendo ele de manhã e de noite, qual o aprendizado que você quer que ele entenda aqui. Você não tem culto infantil, não tem? Aqui, com as crianças à noite? Não. Mas você pergunta para o seu filho o que ele aprendeu na escola bíblica dominical? É preciso fazer a pergunta: vem cá, o que você aprendeu? O que a tia te contou? Recentemente um casal, que eram membros da nossa igreja, eles foram transferidos agora, eles estão morando fora de Volta Redonda, eles estavam com dificuldade de encontrar uma igreja em que as crianças pudessem receber o ensino da palavra. Porque a igreja, quando eles começaram a frequentar, as tias pegavam as crianças no culto da noite, levavam para uma salinha e brincavam com eles de pique-esconde. Como é que você ensina a criança no caminho que ela deve andar? É mostrando para ela a importância. O pai chegou depois da escola bíblica dominical, chamou o seu filho e disse para ele: o que você aprendeu lá na escolinha dominical hoje? E ele contou para ele: pai, hoje a tia contou a história de um cara chamado Moisés. Falou: conta para mim. Olha, Moisés é o seguinte: estava saindo com um povo de uma terra estranha, chegou diante do mar, e olha, pai, aconteceu um negócio fantástico, que o povo lá do Egito veio para cima do povo de Israel, e Moisés, desesperado, meteu a mão no bolso, arrancou o celular, fez uma ligação para os Estados Unidos, de repente foi caça sobrevoando, foi navios chegando, e foi assim, tanques, mísseis correndo de um lado para o outro. Ele falou: pelo amor de Deus, você ouviu isso na sala? Ele falou assim: não, pai, se eu te contar exatamente como a tia contou, você vai dizer que é uma história que não dá para acreditar. E o pai entendeu que ele tinha ouvido uma história bíblica, que se aceita pela fé. O pai poderia ter ficado nervoso. Ele falou: filho, essa história é real, é de Deus. Deus faz coisas do impossível. Deus realiza milagres que não se podem imaginar nos dias atuais. Mas pergunta para o seu filho, porque ensinar a criança no caminho que ela deve andar significa valores que servem tanto para a sua vida moral, para conceitos éticos, conceitos sociais, mas acima de tudo, conceitos espirituais. Quando nós apresentamos os nossos filhos ao batismo, eu e você já fizemos isso,
Fazemos promessas de nos esforçarmos para ler a Bíblia com eles, ensiná-los a nossa fé, para que eles possam professar a sua fé um dia diante do altar do Senhor. E o maior tesouro que nós podemos dar para os nossos filhos, irmãos, não é a herança material, bens, dinheiro na conta, não é nada que nosso trabalho, nosso suor possa produzir. O maior ensino, maior herança que podemos deixar para os nossos filhos é um testemunho de fé, de homem e de mulher de Deus, que tema ao Senhor em todo o tempo, que ame a Deus acima de todas as coisas. É o maior exemplo que nós podemos dar para os nossos filhos, é o testemunho. Hoje eu experimentei isso aqui. A hora que a Gil pediu assim, gente, quem puder, ajoelha. E aí eu não tinha entendido, aí eu perguntei para a Helena, como é que ela falou assim, amor, quem puder ajoelha, eu não vou poder ajoelhar. Eu falei, tudo bem. Eu ajoelhei, daí a pouco eu escuto o banco dar uma balançada, Samuel estava de joelho. Eu tenho certeza que o Samuel ajoelhou porque ele me viu ajoelhar. O nosso exemplo fala mais alto do que as nossas palavras. Ele não vai ler a Bíblia, se ele não te ver lendo a Bíblia, uma hora ele vai crescer e vai dizer assim, manda aquilo que você faz também, está querendo ensinar o que você não fez. Nós precisamos entender que o nosso exemplo é maior. Se você demonstrar interesse e amor pela igreja, o seu filho vai amar a igreja. Se você demonstrar interesse pelas coisas espirituais, o seu filho vai se interessar pelas coisas espirituais. Muitas vezes a nossa visão de criação se limita apenas em dizer, tem comida na boca, tem escola e tem saúde, o resto é resto. Irmãos, o maior ensino é aqui, quando você imprime valores espirituais na vida do seu filho. Tudo que seu filho vê você fazer, e olha só, pensa que é só os maiorzinhos, não. Criança, esses pequenininhos, são esponjas, eles estão sugando tudo que eles ouvem, tudo que eles percebem. O pastor foi visitar uma família, não fui eu e também não foi o Silas. Foi visitar uma família, chegou mais ou menos por volta de umas 3 e pouca da tarde, o marido estava em casa com a esposa, a criança, e o pastor então chega, faz a visita, e ela convida, pastor, venha para o café. Na hora do café o menino veio, e o pastor sentado na mesa, o menino sentou de frente com ele e ficou assim, ó, aquele pêndulo, lado direito, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo. A mãe incomodada falou, filho, por que você está fazendo isso com o pastor? Ô mãe, mas vocês mesmos me falaram que o pastor tem 2 caras, eu queria ver a outra. Eles estão antenados. Não fale mal da sua igreja. Em um momento algum você deve falar mal. Se não tem alguma coisa que não está dando certo, procure o pastor, procure o conselho, não é pastor? Não fale mal da sua igreja, principalmente perto do seu filho. Dê um bom testemunho da sua fé para ele. Terceiro e último para a gente caminhar. Terceiro lugar. Ana foi humilhada. Foi o texto que nós lemos lá do capítulo 2, versículo 7. Ana foi humilhada. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Viaja comigo rapidinho nessa história. Israel, pelo menos uma vez por ano, ia até Jerusalém, até o sacerdote. Naquela época não era Jerusalém, mas era a cidade onde estava o sacerdote. E ali eles tinham que passar debaixo do cajado do sacerdote, suplicando a bênção de Deus sobre ele, sobre a família e sobre aquele ano. Imagina a cena. Quem é que está lá na frente para abençoar o povo? Samuel. Quem é que está do lado de Samuel? Ana. Se Eucana estivesse vivo, Eucana. Era costume da liderança de Israel honrar os seus pais publicamente. E aí Israel toda vai passar na frente de quem? De Samuel. No meio daquela multidão, levando cotovelada, imprensado de um lado para o outro, esperando a vez de passar, quem é que vem? Penina e a sua prole. A desprezada agora está no lugar de honra.
Aquela que era o filho da desprezada, é para quem nós vamos suplicar. Interceda por nós. Veja o que Deus faz na vida de filhos conduzido pelo Senhor. Quando pais dedicam os seus filhos ao Senhor, a nossa história passa a ser a história dos nossos filhos. A história dos nossos filhos passa a ser o contexto da nossa história. A vitória deles é também nossa vitória. O sofrimento deles é também nosso sofrimento. Mas agora, eu olho para essa questão e vejo que nossos filhos dedicados ao Senhor são como flechas nas mãos do guerreiro, são como flechas na aljava. Elas vão ser lançadas uma hora e elas precisam acertar o alvo. O seu filho, a sua filha, a sua criança, ela vai acertar se você lapidar ela bem, se você prepará-la bem, se você dedicá-la ao Senhor, se ela fizer parte da sua oração diária, se você em todo tempo estiver como intercessora. E eu quero lembrar aqui o que diz o profeta Isaías, no capítulo de número 58, versículo 12. Pode puxar para mim? Profeta Isaías, capítulo 58, versículo de número 12. Está na tela? Leia comigo. Os teus filhos os nossos filhos é o futuro dessa nação. Tempos fáceis fazem pessoas fracas. Tempos fortes produzem pessoas fortes. Nós estamos vivendo um tempo de facilidade, mas você tem a instrução da palavra de Deus. Não negue isso ao seu filho, dedique o seu filho ao Senhor, em todo o tempo. Os nossos filhos edificarão as ruínas, as cidades, e eles serão chamados de reparador de brechas. Ou seja, aonde tem coisa errada, os nossos filhos estarão ali para consertar, amém? Você tem orado pelos seus filhos? Você tem dedicado a eles? Pastor, meus filhos já cresceram, casaram, já sou avô, daqui a pouco sou bisavô. Não tem problema não, continuam sendo seus filhos. Quem tem filhos aqui já com 40, 50 aí? Beleza. Vou fazer uma pergunta para você. Se te ligar de madrugada e falar assim, pai, mãe, me dá um socorro, não é aquelas ligações, eu sequestrei seu filho, pai, vão me bater aqui. Uma vez ligaram para mim assim, de madrugada, eu estou com seu filho aqui. Eu falei, é mesmo? Quantos anos ele tem? Aí o cara já desligou o telefone. Então deixa eu falar para você, se o seu filho ligar, você vai atender? Você vai estender a mão? Vai. Então, com toda certeza, são seus filhos. Então, você ainda tem um compromisso de oração com ele. Minha avó, Cristina, minha avó não sabia ler. Aprendeu a escrever o nome aos quase 70 anos de idade. No antigo Mobral, para poder aprender a escrever. Minha avó orava pelos meus tios todo o tempo. Foram criados, levados para a igreja enquanto podiam. Chegou uma certa idade, não vou mais, não quero, não tinha como obrigar. Minha avó nunca deixou de orar. Orava incessantemente por eles. Minha avó morreu sem ver respostas da sua oração. Mas eu sou testemunha de que Deus ouviu a oração da minha avó. Um dos filhos mais difíceis da minha avó, pensa num sujeito mulherengo. Pensa num cara todo largado da vida. Trabalhador, mas não tinha compromisso com nada e com ninguém. Esse hoje é um moço casado, e para minha alegria recebi uma foto dele hoje, está terminando de participar de um congresso de famílias em Belo Horizonte. Servo do Senhor, foi batizado, é crente. O outro era um fumante inveterado, acendia um cigarro atrás do outro. Também não tinha vida muito certa, era uma vida de qualquer jeito. Resposta de oração da minha avó:
hoje presbítero de uma das igrejas presbiterianas em Ipatinga, Minas Gerais. Um homem de Deus. Minha avó não viu, mas as respostas estão aí para a gente ver. Continue orando pelo seu filho. Continue dedicando ele ao Senhor. A aplicação da nossa mensagem. Temos uma paternidade celestial, um Deus que cuida de nós. Isaías 64 vai dizer para nós que, versículo de número, Isaías 66, perdão, Isaías 66, cadê aqui? Ih, gente, eu perdi meu texto. É Isaías 64, desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se viu, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Eu perdi meu texto, eu fiz uma anotação e ela não está conforme eu fiz a minha anotação aqui. Os caras da internet aí, vocês são bons nisso aí, acha para mim, tá? Diz que desde a antiguidade não se viu, nem com os olhos se viu, nem com o ouvido se ouviu, um Deus semelhante a ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Nós temos um Deus que zela e cuida de nós. Há um Deus que nos corrige, nos exorta como pai que ama. E nós temos em Jesus Cristo o exemplo de um filho que honra os seus pais. Então que a nossa vida seja a semelhança daquilo que Jesus foi como filho, obediente até a morte e morte de cruz. Ninguém precisa ser crucificado, mas nós precisamos honrar os nossos pais e saber que há uma promessa de vida para nós, e nós como pais precisamos dedicar a nossa vida ao Senhor e aos nossos filhos, para que sejam homens e mulheres que honrem e temem a Deus. Deus nos abençoe, que essas crianças lindas que vieram aqui cresçam. Que menino simpático esse Lian, viu? Na hora que foi receber o presente, abriu um maior sorrisão, parece até que está entendendo que estava recebendo um presente, né? Mas às vezes está entendendo mesmo, eles são muito diferentes da criança. Porque desde a antiguidade, é 64:4. Eu que estou no livro errado, mas tá bom. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Deus é o Pai que cuida de nós. Ele é o Pai que nos corrige, que nos exorta. Devemos fazer a semelhança dele. E precisamos entender que, como filhos, nós precisamos honrar os nossos pais. Que Deus assim nos abençoe, em nome do Senhor Jesus, que a glória seja sempre do nosso Senhor e Salvador. Amém?